Olá, pessoa linda, tudo ótimo? Meu nome é Sol Correia, sou advogada e hoje nós vamos falar sobre o Projeto de Lei Complementar número 12/2024. Sim, o Projeto de Lei para motoristas de aplicativo. No último dia 4 de março, estivemos em Brasília na solenidade de assinatura do projeto de lei e envio para o Congresso Nacional. Sim, eu estava em Brasília e adivinha o que aconteceu? Já voltando para casa no aeroporto, eu pedi lá meu transporte por aplicativo e durante o trajeto da viagem eu aproveitei para bater um papo com o motorista e perguntar o que ele estava sabendo que tinha no projeto de lei. Ele me falou coisas totalmente absurdas, como, por exemplo, que ele teria carteira assinada, agora teria uma limitação de trabalhar 8 horas por dia e que ele receberia um salário de 30 e poucos reais por hora trabalhada. Esse vídeo, então, é para eu te esclarecer o que tem na PL. Aqui já vai um spoiler. Esse projeto de lei não é perfeito. Tem muitos erros técnicos e jurídicos, principalmente no ponto que fala de combater o trabalho infantil. Vamos abrir o Uber Baby agora para motorista e a gente não estava sabendo? Mas o mais importante é você, motorista, agora entender que é você a peça fundamental na solução do que está acontecendo. Mas tem que fazer algo a respeito. Ficar parado não adianta. E para começar aí a se mover, eu já te digo, se inscreve nesse canal. Sim, porque coisas que eu vou falar aqui, se depois você não tiver inscrito, você não vai ficar sabendo. E para finalizar, o que você não vai ver nesse vídeo é a leitura integral, ponto a ponto do projeto de lei. Não daria num vídeo só. Mas eu já te convido para uma reunião, o link de participação está aqui na descrição do vídeo, onde a gente vai ler ponto a ponto e, inclusive, ouvir você para uma solução que eu vou falar aqui no vídeo. Deve ficar claro para você que esse projeto de lei foi uma promessa de campanha do governo atual, que se comprometeu em fazer uma lei que desse segurança jurídica aos trabalhadores por aplicativo. Então, o governo criou um grupo de trabalho, uma mesa tripartite. Não, eu não falei errado, eu quis dizer tripartite mesmo. Isso porque durante todo o GT, e eu posso dizer porque eu participei de inúmeras reuniões, a briga era horrível. E aí saiu um projeto de lei que o governo acredita ter feito ouvindo as duas partes. Sim, motoristas não se sentem completamente atendidos e aqui eu já vou te dizer, eu mesma esperava muito mais de um projeto de lei vindo de um partido que se diz dos trabalhadores. As empresas também saem bem frustradas da mesa. Elas queriam muito mais coisa e também não conseguiram. A justificativa do governo o tempo inteiro para dizer o porquê de ter feito esse tipo de projeto e não ter, por exemplo, enquadrado o motorista como um trabalhador avulso ou um trabalhador intermitente, é porque ele tem minoria no Congresso Nacional. E já grava essa informação que ela vai ser preciosa. A primeira coisa que o governo tem, inclusive na justificativa do projeto de lei complementar, depois acompanha lá, item 7, tem várias alíneas, é falar sobre a criação de uma nova categoria de trabalhadores. Eles estão chamando essa categoria de autônomo com direitos. Eu já falei, não vai dar para ler artigo por artigo. Mas eu vou falar dos principais direitos que a gente tem aqui. O primeiro, o direito de você de fato ser um autônomo. Segundo, o direito a benefícios previdenciários com alíquota diferenciada. Terceiro, um piso mínimo de valor que a empresa tem que te pagar. E quarto, uma forma de ampliação desses direitos. O primeiro ponto, com relação a ser um autônomo, isso está sendo muito festejado, né? Afinal de contas, você é agora um novo tipo de trabalhador, você é autônomo, mas com direitos. Agora, será que essa autonomia é real? Na verdade, por toda a leitura da PL, o que a gente vê é que essa autonomia continua sendo feita. Você continua sendo subordinado à plataforma e você só pode trabalhar por ela. Então, gente, já não é autônomo real. É que eu já vou te antecipar. Todo projeto de lei pode sofrer emendas, sim, para ser melhorado. Nós já estamos redigindo uma emenda. A gente quer um autônomo raiz, mas com direitos. Ou então a gente vai ter que engolir goela abaixo esse autônomo subordinado? Ah, gente, não dá. Com relação aos benefícios previdenciários, o primeiro direito que está previsto no projeto de lei é você ser amparado pela Previdência Social. Eu não sei até que ponto isso é um direito e não tem nenhuma inovação. Qualquer pessoa que vai lá e pague tem direito aos benefícios da Previdência, nem sei se a galera tá muito querendo. Mas o fato é que esses direitos / obrigação, porque a gente é obrigado. Trabalhou, tem que recolher para a Previdência, tem que recolher imposto de renda. Traz uma novidade no que diz respeito à alíquota de contribuição. Até onde a gente sabe, o motorista ele poderia optar pela inclusão dele no MEI, onde ele tinha uma alíquota reduzida. Fica parecendo que é a mesma coisa que o governo está fazendo, mas não é. No MEI, essa alíquota reduzida te garantia direitos como, por exemplo, auxílios em caso de acidente, doença, auxílio maternidade para mulheres, o que é muito importante, mas você se aposentadoria com um salário mínimo. E salário mínimo é coisa que eu escuto de todo motorista dizer que é horrível, que ele não quer. Não é lógico que o MEI não ia te servir. Afinal de contas, você não quer aposentar com salário mínimo. Então, nesse caso, você precisaria estar enquadrado como contribuinte individual. E aí, o valor que você contribui tem que ser proporcional ao que você vai aposentar. Mas se você não quer contribuir muito, você só quer aposentar com muito,
E mais, motorista de aplicativo quer dizer que ganha R$ 10.000 todo mês, mas não quer recolher imposto de renda. Como resolver esse mistério? A PL determina que o valor que o motorista ganha, 75% deste valor é custo, é despesa. Então, 75% do valor, ele nem vai entrar na tua contribuição do INSS e nem do imposto de renda. E somente 25% do valor que você receber é que vai ser usado como base para o cálculo tanto do INSS quanto do imposto de renda. E no tocante ao imposto de renda, eu já faço uma crítica. Isso não fica claro no projeto de lei. Ou seja, a gente precisava de um projeto de lei que trouxesse as coisas mais claras, para evitar depois que a gente tivesse que estar discutindo se cabe ou não cabe na justiça, ou como deve ser interpretado um projeto. E uma outra coisa que vale dizer também, o projeto de lei, ele fala sobre cálculo e sobre ganho bruto. E aí é muito complicado, porque o ganho bruto não é teu ganho real. Sim, o ganho bruto é aquele valor que entra integral quando você encerra uma corrida. Então já imaginou? Numa corrida, por exemplo, de R$ 20, que a Uber te repassa 12, tanto os 75% quanto os 25% vão calcular sobre os R$ 20. Mas calma, respira, que aqui tem como mudar. Agora vamos falar sobre o piso. O projeto de lei estabelece um piso mínimo que a empresa tem que pagar ao final do mês, depois que ela computar o número de horas trabalhadas. Aqui eu quero deixar registrado uma crítica a essas benditas horas trabalhadas. Um termo inovador criado pelo governo, discriminando como sendo o período entre o momento que o motorista pega ali o passageiro e encerra a corrida. O que é um total absurdo, porque enquanto essa pessoa está esperando corrida, ela também está à disposição, ela também está trabalhando. Então, hora à disposição é outra coisa que a gente vai pedir através de emenda. E qual é o valor dessa remuneração mínima no projeto de lei? O projeto de lei prevê um piso. E aí, gente, vamos lá. Piso não é salário, é o mínimo que você pode receber. Você vai trabalhar o mês inteiro recebendo suas corridas, a cada corrida o passageiro vai te pagar. Ao final do mês, a empresa vai olhar e vai ver o seguinte, vamos apurar as horas efetivamente trabalhadas. Ah, ele ganhou X, R$ 10.000, ganhou R$ 10.000 e trabalhou 400 horas. E aí eles vão fazer esse cálculo para verificar se na hora trabalhada você chegou a alcançar o valor de R$ 32,10. Se não tiver alcançado, a empresa tem que complementar. Ou seja, não muda a forma de recebimento. Você continua recebendo por corrida. Quando você receber o valor de uma corrida agora, já vai vir descontado a contribuição previdenciária. Sim, no valor da corrida, 25% vai ter uma contribuição previdenciária, com alíquota reduzida de 7,5%, como eu já falei lá atrás. Só, e o imposto de renda? Imposto de renda é sempre ao final do ano, as empresas vão ter que dar aquele extrato, como você já recebe, para você fazer o lançamento do imposto de renda. Cabe reforçar. Não está claro na lei, mas a princípio os teus ganhos são apenas os 25%. E são esses ganhos que vão servir para o cálculo do imposto de renda. Esquece aquela história de 40, 60. Agora é só sobre os 25. Os direitos colocados aqui são um pontapé inicial para uma discussão. Eles não são suficientes e, como eu já falei, tem muita coisa aqui que precisa ser melhorada, aclarada, porque está muito confusa. Mas esse projeto de lei, ele traz a possibilidade de você, motorista agora, poder sentar com a empresa, poder discutir direitos. E aí entenda, quilômetro rodado, tempo à disposição, outros benefícios, tá tudo aqui. O projeto de lei prevê negociações coletivas. E esse aí é o ponto que, de fato, para mim, é uma inovação nesse projeto de lei. A previsão de negociação coletiva para autônomos, o que já existia, mas com a previsão de dissídio coletivo. Xandão já havia dito que não era possível em caso de autônomo. Mas agora, Xandão, chupa essa manga, vai vir uma lei que vai dizer que para os motoristas de aplicativo, pode. Vai ter que cumprir a lei, meu querido. A Justiça do Trabalho vai analisar dissídio coletivo de motorista de aplicativo. Uber não quer negociar com o motorista? Vai para a Justiça do Trabalho. E para listar algumas lacunas que eu identifiquei nesse projeto de lei. Bom, o projeto de lei, em momento nenhum, ele traz de forma muito clara a questão da recusa de chamadas. E aí você deve pensar assim, mas recusa de chamadas é uma coisa que eu já faço e não tem problema, e papapá, e não dá em nada. Será que não dá em nada? Será que isso não afeta, por exemplo, a distribuição de corridas? Aqui, inclusive, vale uma dica. O projeto de lei traz o princípio da transparência, o que seria extremamente importante. Mas quando você passa a ler, essa transparência, ela está ligada somente à questão de ganhos.
para que fique claro quanto você está ganhando e tudo mais. Claro, o governo tem que saber quanto está ganhando para ele poder tributar. Uma das coisas que a gente vai colocar na PL é a ampliação, a realidade que a gente quer saber. Que essa transparência incida, por exemplo, a programação algorítmica. Como que esse algoritmo foi programado e ele está se comportando? Isso é extremamente importante. Uma outra lacuna extremamente importante é a questão do esclarecimento que o ganho é sobre o bruto, não pode ser, tem que tirar o valor da empresa para poder dizer de fato o que foi para o motorista e aí poder fazer a diferença entre os 25% e os 75%. Uma lacuna importantíssima também é o esclarecimento se as 12 horas máximas são horas trabalhadas ou horas à disposição, ou são a somatória das duas. Outro caso é com relação aos termos de uso. Os termos de uso passam a ter uma relevância enorme. Por quê? Os bloqueios estão previstos no artigo 6º, um número que eu não gosto, quem me conhece sabe que eu amo 7, mas até o 7 desse aqui tá bem complicado. E ele vai manter os bloqueios como já acontece. Eles vão ser feitos de forma unilateral pelas empresas, hipóteses de fraudes, abusos e mau uso da plataforma. Ou seja, tudo que já acontece, eles sempre enquadram na mesma coisa. E em que pese está dizendo que vai ser garantido o direito de defesa, é esse direito de defesa que vocês já conhecem. Quando recebe aquele e-mail e fala assim, esclareça o que aconteceu. Aí você vai lá e fala, porque você nem sabe o que é, porque eles vão dizer só um período, não vão te dizer o fato real. Você vai escrever e eles vão dizer, beleza, mas não vai dar certo, tchau. Nesse artigo que os termos de uso ganham uma grande relevância, porque está previsto que é conforme as regras dos termos de uso e os outros contratos de adesão previstos na plataforma. Então, esses termos de uso, eles precisam passar por uma validação antes de iniciar a sua vigência, eles não podem ser alterados de forma unilateral, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. E isso vai estar na emenda. Eu já te peço, curte aqui o conteúdo se você gostou até agora. Coloca para mim também nos comentários o que você achou, se você ainda tem alguma dúvida. Para finalizar, eu vou te dizer o que de fato precisa ser feito. A primeira coisa agora é você entender que esse projeto de lei, ele foi protocolado em caráter de urgência constitucional. Que é quando o presidente da República faz um pedido de que aquele projeto seja votado em, no máximo, 45 dias em cada casa. Se esse prazo não for cumprido, a pauta da casa é simplesmente bloqueada até que ele seja votado. Significa dizer que esse projeto vai ser votado esse ano. Mas apesar do prazo ser menor, as emendas não deixam de existir. Esse projeto pode passar por emendas, o que significa que ele pode ficar pior ou melhor. E isso depende muito de você. Nós já estamos redigindo uma emenda que será protocolada e antes de ser protocolada vai ser apresentado para você. Então, mais uma dica, segue lá no Instagram que assim que isso ficar pronto, a gente vai anunciar. Se você gostar da emenda, o que você tem que fazer é apoiar. E como é que você apoia? Falando com os teus representantes de estado. Não fiquem assustados, é natural. Afinal de contas, na aprovação lá dos Estados Unidos, a Uber gastou bastante para conseguir a aprovação que ela queria. Você acha mesmo que ela vai fazer diferente no Brasil? Então, procure teus representantes no Congresso Nacional e converse com ele e fale. Você não pode deixar aprovar diferente disso aqui. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Para outros assuntos, a gente se encontra nos próximos vídeos. Fica com Deus e até a nossa próxima viagem.